Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos aqui mais uma vez ao meu canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, me pediram muito para mostrar aqui melhor essa guitarra, né? Fazer um review da minha mais nova guitarra, essa ESP LTD aqui. Vocês aí me pediram muito para fazer esse review lá no Instagram também, pessoal. Já pediu para mostrar melhor essa guitarra. Hoje o vídeo vai ser sobre isso. E agora o canal tá chique, tem vinheta, vamos entrar direto no assunto depois que rodar essa vinheta aí. Vamos lá! Fala aí pessoal, mais uma vez, prazer, meu nome é Thiago Terra, sou guitarrista aqui do Rio de Janeiro e tô desenvolvendo aqui no YouTube um canal voltado pra música, principalmente, assuntos relacionados à guitarra também. Já tem muitos covers na guitarra aqui que eu já fiz, alguns reacts, e se você curtir esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui no vídeo, que já me ajuda demais também ao YouTube ranquear melhor o canal aqui na plataforma. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade, recomendar aí o canal, o vídeo para um amigo seu, uma amiga sua, pessoal que você conhece, que curte esse tipo de conteúdo. E vamos direto ao assunto. Hoje eu já vou estar aqui apresentando, como alguns inscritos aqui já pediram, pessoal lá no Instagram também. Tô apresentando, né, fazendo review aqui dessa minha nova guitarra, que é a minha mais recente, né, minha novíssima guitarra. Ela é uma LTD, ESP LTD EC256 preta, é o nome do modelo por extenso. E eu acho que foi mais ou menos lá em 1996 que a ESP inaugurou nessa marca LTD, que produz guitarras semelhantes às ESP, só que com preços aí bem mais acessíveis. Geralmente com preços mais acessíveis, tem modelos aí que não são tão acessíveis assim. Essa guitarra aqui, ela tem um visual clássico, meio vintage, lembrando os formatos clássicos de Les Paul. O corpo dela e o braço também são todos em mogno, escala aí com 22 trastes. E uma coisa que eu acho aqui muito interessante nessa guitarra, que para alguns isso aí é um ponto muito positivo, para outros não, eu acho que varia bastante, que é a questão do braço dela. O formato do braço dela é o famoso Thin U, é bem mais magrinho, tem menos corpo, né, menos robusto, o que deixa também muito mais prático aqui na hora da gente projetar a nossa mão, né, para tocar, fica muito mais confortável. Daqui a pouquinho eu vou falar melhor quando eu estiver dizendo sobre os prós e contras dessa guitarra. Eu vou adentrar mais nessa questão aí do braço, mas ela tem o Thin U como característica. Uma coisa interessante nela que já me chamou a atenção logo de cara foi esse par de captadores aqui. É um par de captadores Humbucker ESP Designed LH150 com controle Push-Pull Coil, que permite a gente alterar um pouco a configuração dos captadores entre bobina dupla, atuando como humbucker, ou simples, né, bobina simples, aí puxando uma sonoridade mais voltada dos single coils, o que acaba entregando aí uma variedade de timbres, tá? E temos a ponte dela aqui, ó, ponte Tunomatic. Aqui nos knobs temos dois controles de volume e um de tone, que é o Push-Pull, que quando ele tá quando a gente não tá acionando ele, tá na posição humbucker, atuando como bobina dupla, e quando a gente aciona o push-pull, vai pra bobina simples, né, puxando mais a sonoridade dos single coils. E isso aqui é muito interessante, na verdade é um recurso a mais dessa guitarra. E aqui também temos uma chave seletora, né, de 3 posições, padrão, né, das Les Pauls. E dizendo aqui melhor sobre a minha experiência com esse instrumento, né, com essa guitarra, já toquei ao vivo com ela também. E, cara, ela não desafina nem por nada desse mundo, nada, nada, nada. Ela tem uma estabilidade muito boa, passa muita confiança também ao vivo, quando a gente tá ensaiando, em sessões aqui de estudo também comigo mesmo. As minhas impressões também são que ela proporciona um equilíbrio muito interessante entre os cleans, quando a gente bota um setup de efeitos aí, seja pedal, pedaleira, até plugins. Acho que ela entrega muito bem, de maneira muito fiel, os timbres que a gente usa, né, clean, bem cristalino, com profundidade também, um som encorpado, ou até nos drives também. Eu acho que ela mantém muito fiel o que a gente já setou ali em distorção. Eu acho que ela entrega muito bem, com muita qualidade, toda essa gama aí de sons e variações também de timbre. E eu acho ela muito versátil. Essa guitarra aqui é muito versátil mesmo, na minha opinião, para tocar rock, metal, até timbres mais clean também de jazz, um R&B também. Eu acho interessante. Tem muita gente que já não gosta assim para essa finalidade. Ela tem muita clareza e definição aqui nos sons que ela entrega também. Eu acho que é justo a gente fazer uma demonstração aqui de alguns timbres. Vou ligar ela aqui direto na interface de áudio. Eu uso uma Focusrite Scarlett 2.2. Inclusive, já falando também, se vocês gostarem desse review, acharem interessante, eu tenho mais guitarras aqui, equipamentos no home studio, que poderia fazer review também. A própria interface de áudio que eu estou usando no computador também, de plugin, de edição, de mixagem que eu uso para fazer os vídeos cover também. Como eu disse, guitarras tem amplificador também. O modelo desse amplificador é o Boss Katana 100, 2 falantes de 12
MK2 também é bem interessante, se vocês quiserem ter um review aí. Tudo que faz parte de home studio que eu tenho aqui, que vocês já viram em algum vídeo, acharem interessante, posso fazer review. Vocês podem fazer livremente aí os comentários de vocês, beleza? Então vamos tirar um som aqui com ela, ligando aqui direto na interface. Vou usar um som clean primeiro, transitar aqui entre a chave seletora, as posições, usar aqui também a questão do push-pull para extrair um pouco do que seria uma sonoridade mais voltada para o single coil, deixar ela no humbucker normal e vamos ver o que a gente consegue tirar. Depois vou botar uma distorção também, mostrar o som dela distorcido, só a guitarra. Usem fone de ouvido, gente, eu recomendo muito usar o fone para extrair a melhor experiência aí, ouvindo toda essa gama aí de sons e de timbres. Então vamos nessa.
gente, espero que tenha dado para sacar um pouco das sonoridades que ela pode fornecer aí. Essa guitarra é bem versátil, tá? Ela consegue se encaixar e se adaptar a vários timbres, e tanto no clean, como eu tinha dito anteriormente, tanto no clean, nas diversas nuances que a gente pode tirar num som clean, quanto com drive. Eu acho que essa guitarra responde muito bem. Vou dizer agora uns prós e contras que eu acho, pelo menos, minhas impressões sobre essa guitarra. Começando com os prós, na minha opinião, isso aí é muito pessoal, tá bem? Mas na minha opinião, o legal é que ela já vem com esse par de captadores humbucker, e eu sou um fã alucinado de humbucker, né? Modelo Les Paul também, mais puxando para essa sonoridade pro grave, né? Mais corpo. Eu gosto muito dessa proposta de som, e eu acho que esses captadores ESP LH150 entregam um som maravilhoso, de altíssima qualidade. Outra questão positiva sobre essa guitarra é a versatilidade, como eu já disse mais cedo. Eu acho que é uma guitarra que se adapta muito bem a vários estilos musicais, seja rock, metal, ou se você também quer tocar algo mais pro clean. Claro que com essa pegada mais de Les Paul mesmo, até em virtude da captação também. Algo voltado pro blues, jazz, hard rock também. Eu acho que essa guitarra vai muito bem para esse lado, tá bom? E outro ponto interessante também dessa guitarra é o recurso push-pull, que permite a gente também explorar outras sonoridades para além dessa característica específica do humbucker. E com push-pull a gente pode optar por usar bobina dupla, sendo humbucker, ou bobina simples também, puxando a sonoridade dos single coils. Claro que não é algo extremamente... claro que não é a mesma coisa, né, do que a gente está tocando com uma Strato ou uma Tele que tenham single coils. E assim, eu particularmente não uso muito esse recurso, tá? Do push-pull, eu prefiro manter bobina dupla ali na captação, puxando a sonoridade própria do humbucker. Eu não costumo usar muito esse recurso não, mas pra quem gosta assim de ter mais opções, é uma coisa interessante dessa guitarra, beleza? E aqui falando também um pouco dos contras, e eu vou deixar bem claro aqui que todas essas são minhas impressões, minhas opiniões, e para algumas pessoas eles podem soar muito como aspectos positivos, e eu respeito isso, não existe certo ou errado nessa situação, e muita coisa na música, né, não existe certo ou errado, na minha opinião. Mas um contra dela que eu botaria nessa lista é a questão do braço, do formato em Thin U, que eu acho muito fininho. A guitarra por si só já é uma guitarra pequena, né? Uma guitarra compacta, leve. Essa guitarra é muito leve mesmo, até me perguntaram isso uma vez no comentário no YouTube. Eu, pelo menos, estou acostumado a tocar em guitarra com o corpo e o braço em si mais robustos. As outras Les Pauls que eu tenho aqui são com o braço bem robusto, e eu senti muito essa diferença. Claro que, por exemplo, ao vivo isso se torna muito a favor nosso, né? Que a gente acaba tendo mais praticidade, mais conforto na hora de tocar. Mas eu colocaria aí que eu tô muito acostumado com os braços maiores, né? A guitarra com mais corpo aqui na região do braço. Na verdade, o meu contra, entre aspas, é só isso, é só essa questão. E pra quem eu indico essa guitarra? Olha, eu não acho que ela é guitarra de iniciante, tá? Se você tá começando agora a estudar guitarra, começando agora a tocar, eu não indico ela. Eu acho que tem opções mais interessantes aí no mercado, e também é uma guitarra LTD, como eu disse no início do vídeo, uma linha mais acessível que a ESP criou, mas ainda não é um preço também tão acessível assim, apesar de também, por outro lado, não ser extremamente caro. Mas se você está iniciando, tem outras opções mais interessantes aí no mercado, tá? Eu indico essa guitarra aí para quem já é mais intermediário, para avançado, e está começando a fazer suas primeiras apresentações, já está começando a se aventurar em gravação em casa, home studio, indo para estúdio também, já está com mais experiência, mais bagagem também, e quer dar um up aí no seu material. Se você toca ao vivo também, ou fica praticando horas e horas, essa questão do braço, como eu disse anteriormente, apesar de não ser minha preferência ter um braço, né, mais magrinho, mas essa questão do braço é inegável que ajuda muito em termos de praticidade e conforto. Se você toca ao vivo muitas horas também, ou treina também muitas horas, ela tem esse lance de ser interessante por isso, que tua mão não vai ficar doendo, o desconforto é mínimo aqui, na minha opinião. E por último, a questão da versatilidade dessa guitarra, principalmente se você toca aí algo no mundo do rock, do metal também, algo que transite no alternativo, até no pop também. Eu acho que essa guitarra vai muito bem e se adapta muito bem a esses estilos todos. Então, antes de me despedir aqui de vocês, só deixando aí, se vocês quiserem outro review aqui de algumas guitarras que eu tenho aqui no home studio, outros equipamentos também, como amplificador, interface de áudio, microfone, computador também, plugins, os programas que eu uso nesse processo todo de gravar, os covers e outras gravações que eu faço aqui em casa. Tá pra vir um violão também elétrico, Takamine, que vai ser mais uma novidade aqui dos meus vídeos que eu quero apresentar. E aqui embaixo, na descrição de todos os meus vídeos, estão todos os meus contatos,
link das redes sociais, já me segue lá no Instagram, tem meu contato se você quiser ser meu aluno de guitarra ou violão, tem os links da minha banda, tudo fica aqui na descrição dos meus vídeos, beleza? Então já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. Se tu curte música, guitarra, recomenda também o canal, esses meus vídeos para quem você conhece que também curte esse universo todo. E não esquece de deixar o seu like, que me ajuda muito também a YouTube entregar mais os meus vídeos, ranquear melhor meu canal na plataforma. Pode deixar aqui no espaço dos comentários desse vídeo aí as suas recomendações, impressões, sugestões também de novos temas para aparecer aqui no canal. Fica livre, tá? Para comentar, para recomendar o que você quiser. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até o próximo. Valeu!